Olá e muito bem-vindo ao novo vídeo aqui do canal de ideias Faça Você Mesmo. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês a fazer um pacote para presentear na Páscoa, super fofo, muito bonitinho, muito fácil também de fazer. Você pode usar um lacinho para finalizar ou mesmo as orelhinhas. E o legal é que ele é dupla face, você pode usar do lado que quiser. Para esse projeto, a gente vai precisar então dos itens que a gente sempre usa aqui para costurar: a tesoura, uma tesoura de papel, alfinetes, régua, caneta para pintar tecido, um molde, né, um papel para molde, pode ser esse papel manteiga aqui ou um outro papel mais durinho para fazer o molde, que eu vou ensiná-los também a fazer o molde. Um giz para marcar o tecido ou uma caneta dessas gel que usa também para marcar tecido. Aqui também a linha na cor do tecido, como sempre. E os tecidos que eu escolhi aqui são tecidos um pouquinho mais grossos, vejam. É de algodão e a parte interna ele é um tecido bem floridinho, alegre. E a parte externa eu peguei um tecido mais grosso. Mas se você for trabalhar com um tecido mais leve, optem sempre por o tecido que for ficar do lado de fora ser um tecido um pouquinho mais grosso, mas tecidos que são compatíveis entre si, para você não ter problema na hora de costurar e a agulha não dar certo, etc. E aqui também eu tenho uma faixazinha, uma fitinha, um fitilho qualquer, para fazer a finalização da bolsinha de coelhinho, que você pode usar ou não, é opcional. Se você quiser pintar também, você pode usar ou fazer um bordadinho também para fazer o rostinho do coelho, se quiser, e para isso você vai ter que ter uma agulha especial de bordado, né, um pouquinho mais grossa, ou você pode fazer na mão. Bom, vamos ao molde. O molde, você tem duas opções, você pode pegar na internet, né, ou você pode fazer um bem simples em casa. O primeiro passo é você medir o tamanho que você quer fazer essa bolsinha. E aí você vai desenhar primeiramente um quadrado. Então aqui eu desenhei um quadrado e depois eu fiz as orelhinhas. Como eu quero um quadrado que seja mais ou menos 16 por 16 aqui, foi o tamanho mais ou menos que eu medi. Deixa eu só confirmar com vocês. Ó, vejam, primeiro aqui eu fiz esse quadrado. Ó, é 16, não, é 15 centímetros aqui. E aqui tá com 16. É tipo um retângulo, né? Porque eu quero fechar ele depois e aí eu quero que ele fique do mesmo tamanho. E o que é importante a gente fechar e ele ficar simétrico, né? Principalmente por conta das orelhinhas, que elas precisam ficar iguais. E quanto mais certinhas e simétricas elas tiverem, mais bonito vai ficar o resultado final. Então vejam, aqui tá 16. E aqui tá 15. E aí para cima disso eu trabalhei as orelhinhas. Primeiramente aqui eu fiz o quê? Medi a metade aqui que eu quero de distância das orelhinhas, então a metade aqui tem 6 centímetros, né? O meio. E cada orelha tem 5 centímetros. Então 5 para cá, né? 5 para lá e aí dá 16. Aqui da orelhinha você pode medir o meio e subir uma reta e aí depois você desenha cada orelha, né? Desenha um pedacinho para cá e um pedacinho para lá. A segunda orelhinha você pode fazer um esboço só. O que eu recomendo, dobrar o papel e aí você faz as duas orelhinhas iguais. Então desenha uma só, aí dobra o papel e vai recortar as duas iguais. Para isso eu vou medir a metade aqui do retângulo, na verdade, que eu fiz. Então eu vou medir aqui certinho e depois eu corto as orelhinhas iguais. E é muito difícil a gente fazer as curvas simétricas, né? E ainda mais das duas orelhinhas. Depois que você tiver com tudo isso pronto, então vamos só marcar a metade.
Bom, o molde certinho, a gente pode começar a marcar o tecido. Então, eu vou colocar o molde sobre o tecido e aí eu vou prender ele com alfinetes. Eu já vou colocar o tecido dobrado no meio, porque eu vou precisar de duas partes dessa cortada com a parte que vai ser a parte externa e duas partes com a parte que vai ser o forro. Então, para eu evitar uma costura, eu já vou colocar ele dobrado aqui. Bem aqui onde é o tecido. Vou cortar então, marcar aqui primeiro, mas com meio centímetro, de 3 a meio centímetro do molde, tá? Não precisa ser o molde certinho, porque depois a gente tem a perda do tamanho na costura, né? Na hora que a gente for costurar. E aqui, como vocês podem ver, eu coloquei o lado bonito do tecido com o lado bonito. E aí eu vou, de uma só vez, marcar tudo e cortar. De novo, para fazer o mais simétrico possível. Talvez, se o tecido for muito grosso, você não consiga, não tem problema também. Aí você marca direitinho, mas depois faça as medições para ver se eles estão simétricos. Então vejam aqui, eu já coloquei então o lado bonito com o lado bonito. E agora eu vou prender o papel, o molde, e passar a caneta. Então, tirei o molde e aí deixei o tecido bem preso um com o outro, vejam. E agora eu vou recortar na linha mesmo. Esse tipo de linha aqui que eu desenhei com essa caneta não vai ficar aparente, porque vejam, tá do lado, não tá do lado bonito do tecido, então prestem atenção quando forem fazer, ou usem uma tinta que vai lavar. Então agora vocês viram que eu cortei os dois pedaços e ajustei também para que eles fiquem certinhos, né, as orelhinhas. Eu vou agora colocar um com o outro e ver geralmente se os cantos aqui estão corretos e se as orelhinhas também estão corretas, olha. Aqui só um pouquinho que eu preciso acertar. Que isso aqui a gente vai acertar na hora de costurar, né? O próximo passo é a gente passar eles na máquina mesmo. Bom, primeiramente nós vamos passar eles separados na máquina. Lembre-se que eles estão com o lado bonito, um de frente para o outro, né? O lado bonito com o lado bonito. E nós vamos passar a máquina. Então tá o lado direito com o lado direito. E a gente vai passar na máquina, deixando uma pequena abertura para virar depois. Então a gente pode passar tudo aqui, ó. Começa aqui, vai passando aqui as orelhinhas, essa também. E não precisa ser muito rente, a gente pode passar aqui, ó. Deixando uma pequena abertura, e aí você pode escolher o lugar que você quer deixar essa abertura. Eu prefiro deixar aqui, que vai ser o fundo da bolsa, de mais ou menos esse tamanho aqui, para que a gente consiga virar o tecido depois, tá? E aí a gente continua depois a costurar toda essa volta. Aqui vai ser a mesma coisa. Vamos fazer toda a volta na máquina. E esse pedacinho aqui depois a gente arruma no zigue-zague ou a mão costura. Depois a gente vai para o segundo passo, que vai ser juntar um com o outro. Se você tiver um tecido que desfia, você pode passar um zigue-zague também nas pontinhas.
Bom, agora a parte de fora e o forro certinho. Eu vou fazer uma pequena coisinha. Não sei se eu havia dito para vocês, mas o fundinho dessa bolsinha, para ela ficar bem charmosinha, a gente vai deixar ela mais, não tão retangular embaixo, mas mais acertadinha, assim, como se fosse uma bolsinha mesmo. E para isso, a parte de baixo, ela não tem que ser tão reta. Nós vamos cortar um pedacinho aqui. Dessa pontinha aqui. Ó, essa aqui então a gente costurou e a gente vai acertar aqui. Aqui a gente vai fazer uma pontinha, prender com alfinete e medir o tamanho que fica essa pontinha. Aqui eu medi 3 centímetros. E aí eles estão com medida certinha aqui, deixa eu medir então. 3 centímetros. E a gente vai cortar aqui, onde a gente marcou. E depois a gente vai acertar na máquina essa partezinha. Na verdade, a gente vai passar e depois a gente corta esse pedacinho. Bom, agora a gente já acertou a base da bolsinha, veja que ela fica muito mais graciosa, né? Quando a gente faz esse detalhezinho. Vamos agora ajustar. Se você vai querer fazer o bordado, esse é o momento de você usar aqui a agulha e a linha para fazer o narizinho ou o olho do coelhinho. Fica muito bonitinho também. Ou se você vai fazer à mão, desenhar, dá para você fazer nesse momento também. Eu vou deixar a minha sem nada, ela vai ficar bem minimalista. Então, para isso agora, eu só vou virar o tecido, o forro, vejam, empurrando bem aqui a parte da base. E agora eu vou colocar esse forro dentro aqui da parte que está virada, que ainda é normal, ó, tá o lado bonito com o lado bonito, tá? Eu vou enfiar aqui. Então, agora tudo prontinho pra gente passar na máquina. Aqui, eu vou juntar então um lado com o outro, a gente tem que deixar a costura deles bem certinha, bem juntinha. E vamos passar aqui, aqui, aqui na máquina. E depois a gente vai desvirar. Pela aberturinha que a gente vai deixar aqui. Depois fechamos isso aqui com o zigue-zague.
Aqui eu vou cortar bem fininha a pontinha, só para poder empurrar depois certinho. Não tô cortando a costura, é só a pontinha mesmo, para o canto ficar bem acertado. Agora eu vou virar. E lembra esse espacinho que eu deixei aqui? É bem delicado, eu vou virar tudo por aqui. Bom, agora vocês veem que ficou abertinho aqui. A gente pode fechar num zigue-zague ou fechar na costura à mão. Eu vou passar na máquina aqui com o zigue-zague bem na pontinha, vai ficar bonitinho. Toda essa partezinha aqui, porque essa partezinha aqui vai ser o forro. Se passar bem na pontinha, ele vai ficar quase invisível. Olha, gente, ficou bem delicado mesmo a costura, não tá muito aparente, porque o resto todo a gente trabalhou e tá escondida a costura, né? E aqui só que ficou um pouquinho mais aparente, mas muito delicado, não dá pra ver. Aqui são as orelhinhas, ó, que a gente fez. Não dá pra ver a costura também. Vou empurrar bem aqui pra ficar bem certinha a pontinha da orelha. Verifiquem se a costura tá certinha, se não ficou nenhum ponto saindo, se não tá abrindo. E a bolsinha já tá quase pronta. Bom, gente, olha só a bolsinha pronta, como ela fica, que bonitinha, com duas orelhinhas. Muito fofo, né? Aqui eu finalizei com o fitilho que eu tinha, mas não é necessário. Você pode dar um nozinho dessa forma com as orelhinhas também e fica muito gracioso. Você pode usar tanto um lado contra o outro, ela fica dupla face e fica muito bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o like, o curtir, se inscrevam no canal e eu espero vocês no próximo vídeo daqui. Ativem as notificações e nos vemos já já. Até lá! Tchau!